Bom dia, galera. Bom dia, Neide. Bom dia, tudo bem? Tudo. Vocês estão conseguindo já ver minha tela? Sim. É uma mensagenzinha aí para vocês hoje. Nós vamos começar com ela. Vamos lá. Eu vou iniciar e à medida que o pessoal for entrando, vocês me dão um toque. Se eu não conseguir, por um lado, eu abro no celular o Teams aqui para ir admitindo a todo mundo, beleza? Deixa eu só jogar nas duas telas aqui. Bom, nós vamos dar sequência, como vocês já sabem, lá na página 302, nós paramos numa tirinha bem no início da página 302, mas eu queria fazer uma abertura hoje, deixando essa mensagem que está aí bem no meio da tela, lilás aí, roxa, que é a cor da transformação, a cor da mudança. Então, acho que não é aleatório, né? Quando eles fazem aí um post, que isso aqui é um post, na verdade, que eu estou fazendo uso, e tem uma frase aí do Osho: o amor é a força mais curativa do mundo. Ele cura não apenas o corpo e a mente, mas também a alma. Então, que a gente possa olhar com amor a todos aqueles que nos cercam, como a gente já busca, como a gente tenta fazer. Lembrar, gente, que amor é um dos sentimentos mais complexos e mais difíceis que existe, tá? Porque, até falei isso para o Daniel há poucos dias, o amor não é aquele sentimento, né? A pessoa que nos ama, não é aquela pessoa que diz tudo que você quer ouvir. É aquela pessoa que diz o que você precisa ouvir. Então, nem todo mundo, né? Nem sempre que a gente ama, a gente vai dizer que tá tudo bem, que é isso mesmo, que tá ótimo. Ou seja, eu vou concordar com tudo. Eu preciso de ver onde é que estão os meus contrapontos e onde é que eu preciso de fazer ajuste. Então, que o amor, nesses tempos complexos de quarentena, possa curar a alma, o corpo e a mente de cada um, nas suas dificuldades, nas suas, vamos dizer assim, nas suas qualidades também, porque a gente às vezes tem tanta dificuldade em reconhecer a nossa qualidade, de saber onde é que a gente, né, é bom, naquilo que a gente é realmente bom, onde que eu preciso aperfeiçoar, onde que eu preciso ajustar. Então, que essa quarentena sirva também para isso, para a gente reavaliar tudo isso. E que a gente possa fazer isso tudo com amor. Porque se a gente não olha para a gente mesmo com amor, como é que eu vou olhar para o outro com amor? E nesse ponto me lembra muito uma questão bíblica. O primeiro mandamento é exatamente, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, eu só vou conseguir amar o próximo se eu me amar primeiro. Então, amor próprio é importantíssimo. Não é simplesmente ser egoísta, egocêntrico, se colocar no centro do mundo. Não é isso. É olhar com amor para mim e para o outro. Tá certo? Diante dessa mensagem, eu vou dar sequência. Alguém quer falar alguma coisa enquanto, né, o pessoal está entrando? Eu quero que vocês, por favor, coloquem aí no chat, tá? O nome de vocês já aparece para mim, mas eu preciso que pelo menos a turma vocês colocam, porque fica mais fácil para a gente relacionar na chamada e depois fazer o uso disso passando para o diário físico, tá bom? Então, é uma questão técnica que nos auxilia, certo? Alguém quer fazer algum comentário aí, antes da gente dar a sequência com essa tirinha, que é o nosso ponto inicial, né? Eu finalizei colocando essa tirinha dizendo que na aula de hoje a gente ia partir dela. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente iniciar?
Hein, galera? Vamos dar sequência, então. Então, todo mundo muito silencioso hoje. Não deixem de participar, não, tá, gente? Falar também faz falta, viu? Bom, nessa tela, o que a gente vê aí nessa tirinha? É uma tirinha do Angeli, e ele coloca, Tantra, vamos ficar aqui vendo os meninos bonitos do colégio. Só tem garoto sarado. E é só a gente ficar na nossa que alguma coisa pro nosso lado rola. Mas rola o quê? Aí olha lá o pum, né, no terceiro quadrinho. Tomou a bolada bem no rosto. Rola bola. Jogue aqui. Vai, Nina. É rápido. Joga logo. Aí a cara de espanto dela com a bola na mão. Bom, claro que eu acho que a última coisa que ela esperava era tomar uma bolada, mas de alguma forma, né? O que ela diz para a amiga realmente, de fato, aconteceu. E aí nós temos uma série de frases, uma série de construções aqui na tirinha que vão ser exploradas nas questões 3 e 4, né? Antes da gente entrar na análise de uma poesia curtinha em parceria com um anúncio que está aí também na página 302. Então, vamos aí. O que eu tenho, então, nessa questão 3? No primeiro quadrinho, eu vou considerar só o que está ali na fala dela inicial, da Tira. Na fala da personagem Luke, há um período composto. Então, é uma afirmação. Eu tenho que localizar lá na tirinha, porque essa afirmação vai ser determinante, né? Para que a gente analise. Nesse período, a oração vendo os meninos bonitos do colégio é subordinada reduzida. Desenvolva e classifique-a. Então, vão lá na tirinha, vão analisar ela dentro do contexto. Tantra, vamos ficar aqui vendo os meninos bonitos do colégio? Então, nem precisa considerar a fala, né, da Tantra, mas considerar esse enunciado que está aqui na primeira fala. O que nós temos aqui? Vamos ficar, como primeiro verbo, vamos dizer o seguinte, é uma locução verbal, cujo verbo principal é o verbo ficar. E o que nós temos como verbo auxiliar? O vamos. Vamos ficar aqui, oração principal, certo? Bom, além da oração principal... Opa, espera um pouquinho, deixa eu voltar. Além da minha oração principal, eu vou ter uma oração reduzida ali, ó, vendo os meninos do colégio. Antes de colocar, né, as possibilidades, que a gente tem mais de uma possibilidade para desenvolver essa oração e classificá-la. Quando a oração é reduzida, gente, como a gente está enxugando o uso, né, das palavras, às vezes ela provoca o que a gente chama de ambiguidade sintática. O que é uma ambiguidade sintática? É quando uma frase, especialmente reduzida, como a gente tem aqui no Vendo os Meninos Bonitos do Colégio, ela pode ser desmembrada, ela pode ser desenvolvida e ganhar mais de uma classificação possível. Então, eu queria saber quem fez essa número 3, como é que desenvolveu e como é que classificou, antes de eu passar as duas classificações que o livro relaciona para a gente como resposta. Quem fez aí poderia falar para mim? Neide, eu coloquei Diga. assim. Tantra, vou ficar aqui para que vejamos os meninos bonitos do colégio. Certíssimo. Como é que você classificou? Como adverbial final. Beleza, essa é uma das possibilidades. Mas como vendo os meninos bonitos do colégio, tem mais de uma possibilidade, né? Eu vou desenvolvê-la das duas formas possíveis. Quem fez igual ela tá certinho, tá? Pode usar o para que, pode usar como eu fiz aqui, com a fim de que. Então, eu vou desenvolver isso que eu grifei de vermelho aqui, que é retirado lá da tirinha, de duas formas. A fim de que pudesse ver os meninos bonitos do colégio, né? Para que visse os meninos bonitos do colégio. Essa flexão do verbo aí vai jogar muito aí na ideia do subjuntivo, tá bom? Mas a classificação é como ela comentou mesmo, valor de adverbial final. Contudo, cabe a de baixo também. Então, quem não fez aí pode escolher qualquer uma das duas. Ela pode ter valor de finalidade e ela pode ter valor de tempo. Se ela tiver valor de finalidade, eu vou classificá-la como uma adverbial final. Se eu desenvolvi com o sentido de tempo, observe que se eu colocar assim, né? Vendo, enquanto
vemos os meninos bonitos do colégio. Então, vamos ficar aqui enquanto vemos os meninos bonitos do colégio. Note que a primeira é o porquê que elas vão ficar ali, né? Aliás, a finalidade delas ficarem ali. E a outra, a ideia de tempo. Vamos ficar aqui enquanto pudermos ver os meninos bonitos do colégio. Pudermos ver, vemos, cabe tudo na ideia de tempo. Beleza? Alguém tinha feito essa outra de tempo aí? Ou tinha imaginado essa outra possibilidade? O que vocês acham? Só a primeira? Hein, galera? Eu nem tinha pensado por esse lado da temporal. Pois é, eu acho válido a gente comentar quando tem mais de uma análise, para vocês abrirem o leque. Por isso que quando a gente está escrevendo e usa uma oração reduzida, muitas vezes quem estiver interpretando aquilo que eu escrevi vai poder ter as duas visões, né? Então, a oração desenvolvida, ela desfaz essa ambiguidade, mas ela alonga também aquilo que eu tenho para dizer, né? Então, ela vai deixar mais evidente o que eu afirmo, mas eu não tenho aí essa concisão, essa coisa mais sintética, beleza? Então, vamos lá na 4. Observe no segundo quadrinho da tira a frase dita pela personagem Luke. Trata-se de um período composto por duas orações, de duas orações. Que tipo de relação semântica, então quer saber o quê? O sentido existe entre elas. Então, nós vamos voltar lá na tira. Vamos analisar. Agora, ele quer saber aqui o que a Tantra, né, tá dizendo, o que ela está dizendo. A Tantra não, a personagem Luke, Tantra é a outra, né? É só a gente ficar na nossa, que alguma coisa para o nosso lado rola. O que eu tenho nesse caso? Cadê os verbos? Só a gente ficar, então eu tenho mais um aqui, que alguma coisa para o nosso lado rola. Então eu tenho 3 orações. Como que eu vou classificar essas orações? É exatamente isso que nós temos aqui. É um período composto. Ele está falando aqui 2 orações e que tipo de oração semântica. Deixa eu ver aqui, que eu acho que aqui está reduzida, tá, gente? Aqui, ó, não é que está reduzida, não. Ela está utilizando aqui, ó, o ficar, tá? Como uma oração só. Então, nesse caso, ficar, a gente tem uma dificuldade de ver como uma única oração. Por isso que a hora que eu analisei, que eu falei aqui com vocês, eu mencionei que seriam 3 orações aqui. Por quê? Porque automaticamente eu vou visualizar o ficar e o rola, tá? 3 verbos. Só que o ficar, tá? Ou foi utilizado nesse papel como locução, como uma coisa só, ok? Então, vamos lá. Como é que ficou, então, a nossa análise? Eu tenho, então, uma relação de consequência, que eu poderia dizer assim, a gente vai ficar tão na nossa que algo vai rolar, certo? Então, ficando na delas, aqui está com uma ideia de reduzida, mas eu poderia aqui colocá-la desenvolvida. Aqui não está pedindo, tá, gente? Para a gente desenvolver, não. Mas eu consigo visualizar melhor que o valor é de consequência se eu desenvolver. Aqui o livro sugere escrevendo a oração reduzida, ficando na delas, vai rolar pro lado delas, ou vai rolar alguma coisa. Mas eu posso dizer, se a gente ficar tão na nossa, algo vai rolar, né? Se a gente continuar aqui, alguma coisa vai vir. Então, é a ideia de causa e consequência, tá? Alguém colocou aí diferente? Diga. Ô, Neide, poderia ser de finalidade? Tipo Como? assim, Como é que você reescreveu? Se a gente trocasse o que para que, poderia ficar tipo assim, é só a gente ficar na nossa para que alguma coisa pro nosso lado role. Tipo isso. Pode sim. E aí, se você reescrever desse jeito, Lucas, você tem ideia de finalidade, como você mencionou. Uhum. Então, aqui a resposta do livro, porque como ele está falando de relação semântica, né? E é muito comum a gente, às vezes, na interpretação, visualizar sentidos diferentes. Por isso que é importante a gente comentar como aqui há mais de uma possibilidade, aqui também cabe. Então, se você reescreveu aí com o para quê, você substituiu mais essa ideia do de cá, ó, para o lado delas, ou para quê, tá vendo? Algo aconteça, que também é possível, né? Então, nesse caso, caberia sim a ideia de finalidade. Cabe essa ideia de consequência e cabe também a de finalidade.
Vamos na sequência aí na 5? Podemos? Alguém tem mais alguma dúvida na 4? Se tiver, vocês me falam aí, eu vou passando aqui para a próxima tela. O que eu tenho na próxima? Eu tenho aí uma questão maior. Classifique as orações subordinadas adverbiais reduzidas e destacadas. Para a gente conseguir destacar, né? Na verdade, até destacado, mas não está muito visual aqui, não. Eu fui marcando de vermelho para vocês visualizarem melhor comigo. Quando está em itálico, que é ela deitadinha, que nem o ao viajar aqui, ó, nem sempre a gente consegue ter a noção do que é de fato que está destacado, né, na alternativa em si. Então, nesse caso, toda vez que tiver reduzida, pensem no como seria ela desenvolvida, que aí vocês vão ver o valor ou a classificação possível. E às vezes vai acontecer, como vocês viram na questão 3 e na questão 4, mais de uma possibilidade de a gente classificar aquela oração, tá? Então, o que eu tenho na A aí? Ao viajar, não tome bebidas alcoólicas. Essa oração aqui, como é que vocês classificaram o ao viajar? Quem fez aí? Acho que essa cabe duas classificações, exato. O que vocês classificaram aí no ao viajar? Neide, eu coloquei temporal, só que eu acho que tá errado. Não, tá certo, pode ser temporal, mas ela pode ser também condicional. Por isso que talvez você ficou com essa ideia de que estaria errado. Não está errado, você pode manter aí, por quê? Porque você visualizou assim, quando for viajar, não foi mais ou menos isso que você pensou? Não tome bebidas alcoólicas. Então, se você pensar nela desenvolvida, você vai classificar a partir do que você raciocinou. Então, ela pode ser vista ao viajar, sim, como temporal, mas eu posso colocar assim, ó, se for viajar, não tome bebidas alcoólicas. Então, eu queria que vocês pensassem nas duas hipóteses, tá? Quando tiver reduzida, escreve ela para vocês poderem analisar qual foi o raciocínio lógico que você utilizou para isso, tá? E é por isso que a hora que a gente está analisando um texto, está escrevendo um texto, muitas vezes o meu leitor vai entender de forma diferente do que eu me pressupus ou do que eu pensei, ok? Letra B. Não pude participar do campeonato por estar muito gripado. O que está destacado? O por estar muito gripado. Então, eu tenho uma oração aqui. Esse por vai me ajudar a identificar. Qual a classificação que vocês acharam aí na letra B? Ah, gente, não esquece, esqueci de falar. Não esquece de mencionar esse finalzinho aqui não, tá? Porque como ele está pedindo para destacar, aliás, para classificar as orações destacadas reduzidas, eu tenho que mencionar o que é e reduzido de que, tá? Então, aqui tanto faz eu colocar temporal reduzido de infinitivo ou condicional reduzido de infinitivo. Mas não deixe de escrever aí num cantinho o que vocês pensaram, não. Coloca lá assim, ó, quando for viajar, se é isso que vocês pensaram, ou se for viajar, porque se eu uso quando é temporal, se eu uso se é condicional, tá? Quem classificou a B aí para mim? Diz aí o que vocês colocaram. Eu coloquei Causal, Neide? Causal. Eu coloquei causal. Isso. Essa daqui fica fácil da gente identificá-la como causal por causa dessa preposição aqui, ó, por. Então, quando a gente estuda preposição isolado, F2, que outro dia o Daniel estava estudando preposição com o Maia aqui, fazendo uma atividade dele, ele me perguntou qual o valor do por. O por quase sempre vai me dar o valor de causa, tá vendo? Então, a preposição dessa oração reduzida aqui vai me dar a pista de que ela é causal. Como ela está, né? Reduzida, como vocês estão vendo aqui, ó, no infinitivo, então eu vou dizer que ela é causal reduzida de infinitivo, certo? Perfeito. Essa aqui não tem uma ambiguidade sintática, então ela não tem outra possibilidade, mas algumas vão ter e a gente vai mencionar, como a letra C, tá? O livro nem mencionou a ambiguidade, mas é importante que a gente mencione. Por quê? Porque alguns materiais didáticos, alguns estudos mais aprofundados da parte gramatical e linguística vão falar desse sem aí, ó, que nós temos o valor também de modo. Então, letra C. Ofendi meu amigo sem querer. Esse sem querer pode ter duas classificações. O que vocês classificaram? Eu coloquei como consecutiva. Eu coloquei concessivo. Peraí, eu sei que pensou na consecutiva. Como é que você visualizou como consequência? Você desenvolveria? Ofendi tanto meu amigo
que foi sem querer, aí tá vendo que fica sem sentido. Para a ideia da consecutiva não cabe, não, mas para a concessiva cabe. Porque o sem querer aí, ele vai contra aquilo que está na outra, tá vendo? Eu não queria, mas eu ofendi o meu amigo. A ideia é oposta, ela é contrária, contraditória. O valor de consecutiva cabe, de concessivo, desculpa. Por quê? Porque a consequência, vocês sempre vão pensar assim, chorei tanto que adormeci, choveu tanto que inundou a cidade. A ideia de que uma coisa foi tão intensa que provocou a outra. A consecutiva, tá, gente? Ela é sempre parceira da causal, tá? Para toda causa eu tenho uma consequência e toda consequência pressupõe uma causa, tá? Elas são sempre parceiras. E quando vocês estiverem escrevendo, quando vocês estão apresentando uma consequência, tem que relacionar a ideia de causa de alguma forma e vice-versa. Nesse caso aqui, cabe, como vocês mencionaram a ideia aí, de concessiva, porque a ideia de contrariedade, e cabe também a ideia de modo, sem querer, tá? Sem querer ofender. Então, esse modal aqui não está relacionado no livro de vocês. O sem que é a única conjunção possível para modal. Ele pode ser classificado, na maior parte das vezes, como concessiva. Muitas vezes não vai aparecer a referência modal nas questões, mas se aparecer, é necessário que vocês conheçam, tá? Então, se for um estudo mais recente sobre a questão da linguagem, pode fazer referência a essa classificação. Então, por isso que, por favor, quem colocou aí o concessiva, quem teve dúvida e não fez, coloquem ambas, tá? Por quê? Porque a modal ela é difícil de ser visualizada pela maioria e quando aparece a gente precisa mencionar, tá bom? Então, é modal ou concessiva reduzida de infinitivo. Por quê? Porque o verbo está na sua forma inicial, na sua forma infinitiva, beleza? O que eu tenho na próxima? D. Você, varrendo o quarto, não terá encontrado algumas? É um trecho, né? Do livro do Graciliano Ramos. Então, o que eu tenho aí como oração destacada? Que está em itálico. Varrendo o quarto. Como vocês classificaram varrendo o quarto, galera? Eu coloquei como temporal. Sim. Tem alguma outra possibilidade? Alguém visualizou alguma outra? Ou só coube aí a ideia do temporal? Enquanto varria o quarto, né? Quando varria o quarto. A ideia aqui, visualmente, só nos cabe tempo. Como é, né? Gerúndio eu tenho que mencionar, viu, gente? Até aqui, todas as três iniciais foram reduzidas de infinitivo, porque usou o verbo na sua forma estrutural básica, certo? Nesse caso, o que eu vou visualizar? Eu vou observar que o gerúndio é essa afinação, essa final aqui do verbo, né? Essa finalização, melhor dizendo, NDO. Combinado? Bom, vamos lá na próxima, que aparece aí uma reduzida diferente entre essa. Vamos lá. Surpreendido em falta grave, o menino chorava copiosamente. Cadê a nossa frase? Surpreendido. Opa, eu até apertei rápido. E aí já veio pra gente. Eu queria, inclusive, como aqui tem duas, que vocês mencionassem qual das duas ali que vocês classificaram. Eu tô vendo aqui no chat que tem gente que tá com dificuldade de entrar. Foi questão relativa à internet, gente? Me respondam aí antes da gente prosseguir, porque aí eu vou passar pro TI algumas coisas para eles darem uma olhada. Ou foi na hora de ser admitido na sala, alguma coisa assim. Me dizem aí. Enquanto vocês vão me respondendo, deixa eu ver se tem alguém na espera aqui para entrar. Me respondam aí, gente. Foi alguma dificuldade na internet? Eu consegui entrar normal, né? Não... Foi tranquilo, né? Foi, É porque eu vi algum comentário aqui no chat, eu agora estou aprendendo a deixar o chat visual, porque aí eu consigo ver se vocês estão tendo alguma dúvida e tudo. Às vezes eu passo batida, aí vocês me interrompem, tá? E fala. Mas eu vi aqui que teve gente que eu só consegui entrar agora, eu estava com dificuldade, meu número de matrícula e criar conta e tal.
não sei, houve algum tipo de problema. Gente, quem tiver tido qualquer tipo de dificuldade para entrar, ou se está acontecendo isso com frequência, manda uma mensagem lá no Clipe Escola, direcionado ao suporte, ao suporte técnico, ao Igor, ao Matheus, tá? Ao Alexandre, ao suporte técnico de uma maneira geral, porque eles podem conferir isso, né, dentro do aplicativo em si, pode ajudar vocês, e vocês vão se sentir mais seguros, tá? Isso não só para de português, mas para qualquer live que vocês estiverem tentando entrar. Se houver alguma dúvida, entra lá. Uma outra coisa que eu até mencionei, conversei com a Patrícia e com a Alessia. A Patrícia falou que teve dificuldade ontem, que a live dela não encerrou-se, né? De repente, ela não conseguiu finalizar a aula, foi desagradável, porque a gente planeja, às vezes não consegue executar por causa da tecnologia. Quando está com esse tempo nublado, quando está chovendo, as internets ficam piores, tá? Então, por exemplo, eu estou mantendo a minha aqui no computador cabeada como uma tentativa de manter a internet mais estável, mas ainda assim oscila. Então, por exemplo, quem está usando no celular fica mais próximo do receptor de internet, tá? Porque ainda que ela oscile, ela vai voltar mais rápido. Então, aí vocês conseguem acompanhar melhor. Isso vale principalmente quando está chovendo, mas quando vocês observarem que está tendo alguma falha de internet, é um recurso que vocês podem se deslocar do local da casa de vocês, que vocês estão, para um local mais próximo do sinal, para o celular, né, ou para o computador que vocês estiverem usando como Wi-Fi, conseguir captar melhor o sinal, tá? Se conseguir fazer cabeado, melhor ainda, mas nem sempre a gente consegue devido a outras situações, tá? Quem entrou de boa, melhor ainda. Vamos voltar nessa aqui da letra E, que ela tem duas classificações também. Então, surpreendida em falta grave, o menino chorava copiosamente. Como é que vocês classificaram aí? Ela é reduzida de particípio, né? Que vocês estão vendo aqui o final ido, mas ao desenvolver cabe duas possibilidades. Como é que vocês pensaram? Eu coloquei como temporal. Temporal? Ao se surpreender, quando se surpreendeu em falta grave? Quem fez com outra classificação, gente? Cabe temporal, sim. Ela cabe aqui, ó, muito parecida com essa letra B, ó. O aqui tá com o por. Se eu pensar que a surpresa, né, foi o motivo dele ter chorado, cabe a ideia de causa também. Então, quem pensou na temporal tá certa e quem pensou na causal também, tá? Observe, coloca no cantinho qual foi a ideia que vocês pensaram inicialmente. Se possível, insira aí também a outra, tá bom? Que é a causal, beleza? Bom, o que eu vou observar aqui, ó, o João Gabriel tá colocando que teve alguns problemas técnicos, tá? Não tem problema não, se isso acontecer, vocês entram depois. Eu posto, só se não tiver dado certo, porque ontem a minha do M1 eu achei que estava gravando, quando eu fui olhar tinha só 30 segundos de gravação. Aí eu nem postei a gravação em si, postei os meus slides. Então, se der tudo certo na questão da gravação, eu posto lá no acadêmico, todas as aulas estão lá. Ah, e se deu errado na gravação? Eu posto os meus slides para vocês poderem acompanhar também, tá, gente? Então, quem tiver perdido, ou quem tiver com alguma dúvida, ou que fez o exercício, mas ainda assim falar, não, peraí, naquele exercício eu não consegui visualizar isso. Cadê? Onde é que tá? Tem como vocês assistirem de novo lá, tá? Tá lá no acadêmico, uma por uma. Eu tenho feito isso porque é uma maneira de quem está com dúvida ainda na parte do conteúdo, ou quem está atrasado com as atividades. Eu tenho muita gente nas outras turmas, talvez tenha acontecido com vocês também, que não está conseguindo manter todas as atividades em dia. Então, eu falei com os meninos, que é uma coisa que eu até comento e faço muito aqui com o Daniel, que é fazer as atividades do dia, tá? E tentar fazer um horário, no contraturno, né? Ou seja, vocês estudam de manhã, vocês dão uma olhada no horário à tarde, para ir colocando essas atividades que estão atrasadas em dia. Então, tem que fazer um cronograma, tem que fazer, né, um apanhado geral. Os meninos do M1 até me pediram, você tem todas as suas atividades relacionadas? Tem. Então, eu mandei para eles lá no acadêmico o cronograma de todas as minhas atividades relacionadas, ainda que sejam cópias lá do Clipe Escola, mas aí você está num lugar só, você consegue visualizar tudo. E vocês vão colocando, ok, aí se eu tenho, se aqui eu não tenho, onde que eu tenho que ir para fazer essa que está faltando? Que a ordem do caderno vai fazer pouca diferença.
O que importa é vocês tentarem fazer e perceber. Estou entendendo? Não, não estou. O que eu preciso olhar? Qual dúvida que eu preciso perguntar ali para o professor? A minha dúvida é em física, a minha dúvida é em química. Então, você já tem como correr atrás, tá? Então, é uma maneira da gente, ajudar o outro e usar a tecnologia a nosso favor, tá? Vamos lá. Letra F. Mesmo relido o texto, André não entendeu metade. Esse mesmo vai me ajudar a classificar. O que eu tenho aí nesse mesmo? Qual a possibilidade dela? Só tem uma possibilidade na letra F, mas o que vocês classificaram? Concessivo? Concessivo. O mesmo que, viu, gente? O mesmo vai me dar essa pista. Ele tem o mesmo valor do embora, que é a conjunção mais comum, mais usual, né? Embora apareceu na frase, você vai saber que é concessiva. E nesse caso, né? Relido vem do verbo reler. Eu tenho final ido, né? Aqui e aqui. Então, valor de quê? De particípio, tá? Reduzida de particípio. Prevendo uma atitude agressiva, não disse absolutamente nada, o que nós temos na letra G. Cadê? O que eu tenho em destaque? Prevendo uma atitude agressiva. Então, eu tenho aqui um verbo colocado o quê? No gerúndio. Verbo no gerúndio, né? É pouco utilizado em Portugal, mas é bastante utilizado no Brasil. Eu só tenho que tomar cuidado com o chamado gerundismo. No meu texto, quando eu estou escrevendo, eu tenho que evitar o uso excessivo do gerúndio. Então, eu não posso usar o gerúndio? Pode, deve usar. Principalmente quando você quer construir um texto com uma capacidade maior de síntese, tá bom? Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque o gerúndio, em excesso, ele constrói um texto cansativo. E eu tenho que tomar cuidado se ele estiver relacionado com uma ação no futuro, ele é indevido, tá? Então, o gerúndio deve ser usado com uma ideia de passado ou de presente consecutivo, contínuo, tá? Bom, como é que vocês desenvolveram e classificaram essa oração? Aí eu já até antecipei, né? Eu apertei aqui o mouse antes da hora. Prevendo uma atitude agressiva, não disse absolutamente nada. Qual é o sentido do prevendo? Esse fica óbvio também, fica Eu fácil. coloquei causa. Causa, isso mesmo, filho. Nesse caso, o que eu tenho aí? Eu tenho o valor, de causa. E mais, eu tenho que colocar que ela é causal, reduzida de gerúndio, porque eu tenho aí o que eu mencionei, o NDO, certo? Bom, gente, eu acho que nosso tempo tá tranquilo. Deixa eu ver, nós temos aula até às 10, né? Vocês vão me ajudando aí, que eu acho que hoje eu esqueci de programar o telefone para despertar. É até às 10 mesmo, né? Vão me orientando aí a questão do tempo, que eu empolgo e esqueço da hora. Vamos lá. Leia a seguir os versos do poeta cabo-verdiano, ou seja, lá de Cabo Verde, Daniel Felipe, e um anúncio que vocês vão ver do lado. O anúncio, gente, ao colocá-lo, eu tive que recortar o portador, o anunciante, vamos dizer assim. Mas aí a gente comenta a partir do que vocês têm aí no livro. Eu estou com o meu livro aberto aqui. Na hora de montar o slide, às vezes, para a gente poder conseguir ler, eu tenho que fazer alguns cortes na imagem. Então, nós temos aí, leia a seguir esses versos. Que importa a melodia, se acaso aos outros dou, com pávida alegria, o pouco que me sou. Então, nesse caso, né, o que eu tenho aí? Eu tenho uma brincadeira com rima, né? O que é rima? Essa construção aqui no final dos versos. A rima é só no final, quando eu tenho melodia, alegria, dou e sou? Não. Há uma coisa também que é a chamada rima interna, que esses sons nasais que vocês estão vendo aqui, a repetição de determinadas vogais também, tá? A vogal constrói o que a gente chama de assonância, e a consoante, os sons nasais, ou P e D, né? Como a gente tem em alguns versos aqui, eu tenho o que a gente chama de aliteração. Ah, por que você está mencionando isso? Isso é um recurso da literatura que é importantíssimo na hora que eu estou escrevendo, por exemplo, uma poesia. Ah, então eu tenho que ficar preocupado com a minha rima externa aqui no final? Não, não tem. A poesia moderna, principalmente depois, né, da Semana de Arte Moderna de 1922, fez com que eclodisse, apresentasse aí o modernismo, que é extremamente rico e livre. Eu posso brincar com as palavras de diversas formas
e construir ali. Mas às vezes eu quero fazer um texto mais melódico, né? Por isso mesmo ele usou a palavra melodia no texto dele. Então, automaticamente, ele vai usar e abusar da assonância, da literação, da anáfora, que a gente já falou alguma coisa, inclusive, para construir paralelismo, né? E a rima externa. Bom, então, observe como que ele está falando, né? Ele está dando os versos. Que importa a melodia, se acaso aos outros dou, com pávida alegria o pouco que sou. Então, que ele escreve nos versos dele o pouco que ele percebe dele mesmo. E perceber a gente mesmo não é fácil, tá? Talvez por isso mesmo que ele coloque isso desta forma. Bom, observe que aí nós temos o anúncio, que é o que eu falei com vocês que está cortado. Tem 2 pezinhos de criança, meninas, provavelmente, por quê? Porque são sandálias, apesar que o de cá dá para ser tanto masculino quanto feminino, e dissesse assim, se fizesse uma edição histórica da sua vida, com certeza a gente estaria nas primeiras páginas. Então, esse anúncio cortou aí para vocês, mas se vocês forem no livro, na página 302, vocês vão ver aí que é um anúncio da Ortopé, tá? É uma marca de sapatos infantis, que quase toda criança faz uso ao longo da vida, tá? Difícil uma criança que nunca calçou um sapatinho, uma sandalinha Ortopé, tá? Extremamente confortável. É baseado tanto na ideia, né, do conforto, quanto na questão da qualidade. E não são baratos, tá? Bom, nós temos aí a questão. Aí eu vou voltar nos 2 textos, né, para a gente analisar. A conjunção se, cuidado com se. Eu acho que eu já falei isso em uma outra aula, mas o se na nossa língua, ele pode assumir valores semânticos, né, diversos. O se como conjunção já é mais, né, já assume mais de um papel, e o se, quando não fala se é conjunção, se é pronome reflexivo, se é pronome, que eu vou dizer ali, pronome pessoal do caso oblíquo, então ele pode exercer tantos papéis que deixa a gente confuso. O que eu tenho que tomar cuidado e o que eu tenho que observar? Exatamente o que a questão traz para mim, o contexto. A conjunção se, dependendo do contexto em que é empregada, pode assumir valores semânticos diferentes. Então, eu não diria nem só a conjunção se. O se, dependendo do contexto, pode assumir diversos valores, tá? Diversos papéis, diversos significados. Em qual dos textos a conjunção se, que está em itálico aqui, tem o valor semântico de condição? Ou seja, quando é que ele é conjunção condicional? Vocês lembram? Toda vez que eu puder substituir esse se por caso, ele é conjunção condicional. Então, vamos voltar nos 2 aqui. Eu só vou precisar de analisar os versos, que tem, né, esse segundo verso aqui, e o enunciado principal, que tem um caixa, né, destacado lá no anúncio do Ortopé. Que importa a melodia se acaso aos outros der. Esse se aqui tem valor de conjunção condicional, gente? O que vocês acham? Ou eu tenho... Opa, voltei em vez de ir para frente. Ou eu tenho conjunção condicional aqui, caso fizesse uma edição histórica da sua vida. Nesse caso aqui, ó, que importa a melodia, caso acaso, olha que estranho, os outros dou. O que vocês me dizem? Qual desses 2 enunciados na resposta de vocês aí, o se assume valor de condição? O que vocês me dizem aí? O que vocês respondem? No anúncio? No anúncio. O primeiro, quando vocês colocam lá o caso, não sei se é porque a palavra seguinte é acaso, o valor semântico fica complexo, né? O valor dele não é de condição, tá certo? O valor dele lá é outro. E daqui a pouco a gente analisa. Então, nesse primeiro, na letra A aí, eu vou responder exatamente o que vocês colocaram, que é no anúncio. No anúncio, o se em si fizesse uma edição histórica, caso fizessem, cabe o valor de causa, cabe o valor de condição. Desculpa. Que valor semântico a conjunção se tem no outro texto? Que conjunção poderia substituí-la sem alteração de sentido? O que vocês responderam lá no verso, se acaso aos outros dou? Qual o valor, gente? Ou vocês tiveram dúvida? Eu tive dúvida nessa. Ficou inseguro, não ficou?
Por quê? Porque a interpretação de poesia, gente, ela é mais complexa do que a interpretação de um texto em prosa. Então, vamos lá. O livro coloca pra gente que o valor é de causa. E nos dá duas sugestões que eu queria que vocês colocassem aí. O já que e o visto que. Como é causa, eu acredito que também vai caber por quê. Vamos voltar lá no texto e vamos jogar essas duas possibilidades? Que importa a melodia, já que acaso aos outros dou, porque acaso aos outros dou, visto que acaso eu dou um pouco de mim aos outros, tá vendo? Que é o que ele quer dizer aqui. Então, observem que esse se aqui, embora não fique muito claro, porque poeticamente, intencionalmente, o autor, né, coloca aí o eu lírico numa posição delicada, colocando esse si de maneira intencional. Acho que ele joga aí com essa possibilidade de dúvida, que esse si, né, joga pra gente, aproximando ele da condição, mas ele tem o valor de causa, tá? Então, ele, como a letra B vai dizer pra gente, ele vai ter valor aí de causa, podendo ser perfeitamente substituído pelas expressões já que e visto que são locuções conjuntivas, tá? Qual a diferença da conjunção para a locução conjuntiva? A conjunção é uma palavrinha só, e a locução tem mais de uma. Pode falar. Não, só quero te avisar que faltam uns 3 minutos para a aula acabar. É tão rápido, viu, gente? Ainda bem que você vai me avisando, que eu acho que eu não programei ele hoje. Eu vou jogar na tela o poema, né? Vou fazer a leitura dele com vocês e nós vamos parar nele, beleza? Para não ficar aquela coisa de começa e para e a gente, vocês têm outra live, fica uma pessoa engarranchando a outra, tá? E os professores estão reclamando, né, que vocês estão demorando a entrar e aquela coisa toda. Por quê? Porque sai de uma e entra no outro e tá todo mundo tentando adaptar, né? Então vamos lá, vamos tentar manter o tempo. Leia o texto a seguir de Ferreira Goulart. Então nós vamos pausar aí no Meu Povo, Meu Poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo, como no carnaval nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo, em meu poema, se reflete, como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo, seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Então, nós vamos interpretar o texto do Ferreira Goulart na próxima aula. Nós temos uma aula na terça-feira. Eu até já agendei lá, não sabia exatamente até onde que a gente ia conseguir chegar ou ir. Eu estou tentando agendar todas as da semana com antecedência. Então, se a gente precisar fazer um ajuste no conteúdo na hora da live, a gente vai trocando ideia e conversando a partir daquilo que for necessidade da turma e também nossa, tá? E também minha. Então, beijo para vocês, um abraço bem carinhoso, cuidem com o amor das pessoas próximas, tá? E de vocês mesmos. Fiquem bem, boas aulas, bom final de semana a todos. Ok? Muito obrigado, Neide. Se cuida, viu? Obrigada. Você também. Se cuidem também, viu, gente? Tchau, Neide. Obrigada. Tchau, de nada. Neide. Fiquem bem. Tchau, galera. Tchau, Neide. Muito obrigada, Tchau, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigada pela mensagem, Neide. Achei muito linda a reflexão. Então, que ela possa ser interiorizada e levada no coração. Ok?